Olá, meus amigos. Vamos falar aqui a respeito do IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tá? Cai muita questão a respeito disso, é muito importante que vocês conheçam essa temática. Aliás, ela tem sido muito frequente nas provas ultimamente, tá? Então é importantíssimo a gente falar a respeito do IRDR. Mas eu vou falar sobre o IRDR num contexto mais amplo, que é o do microsistema da tutela de causas repetitivas, né? Que inclui o IRDR e os recursos repetitivos, tá? Então, dentro desse contexto mais amplo, a gente vai tratar aqui da figura do IRDR, tá? Bom, primeiro, é importante a gente saber que o CPC de 2015, ele possui um microsistema da tutela de causas repetitivas, né? Esse microsistema, ele é formado basicamente por duas técnicas. Pelo IRDR, que é uma figura que está no 976 ao 987 do CPC, e pelos recursos repetitivos, recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, artigos 1036 ao 1041 do CPC, tá? Então essas duas técnicas compõem esse famoso microsistema da tutela de causas repetitivas. Aliás, se você pegar o 928 do CPC, ele vai dizer assim: para os fins deste código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em... E aí cita as duas técnicas, mostrando que elas podem dizer respeito tanto ao direito material como ao direito processual, né? Na verdade, assim, fala-se casos repetitivos. O ideal seria falar de questões repetitivas, ao invés de casos repetitivos, questões repetitivas. Mas, enfim, o código fala assim, e é importante a gente conhecer isso, porque ao longo do código é muito comum se falar essa expressão, julgamento de casos repetitivos. Quando se tratar de julgamento de casos repetitivos, estamos falando aí então de IRDR e de recursos repetitivos, né? Então é isso que se quer falar aqui, tá? Por que isso é um microsistema? Por que a gente fala que os dois compõem um microsistema? Justamente por isso que está aqui nesse enunciado 345 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, não é? Porque, na verdade, você tem aqui um diálogo de recíprocas influências. Há um diálogo de recíprocas influências, ou seja, normas que são previstas para o IRDR podem ser aplicadas aos recursos repetitivos. E normas previstas para os recursos repetitivos podem ser aplicadas para o IRDR. Vejam como diz aqui o enunciado 345, né? Essas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente. Isso já vem aparecendo, inclusive, em alguns julgados do STJ, citando que é um microsistema e que as normas aí se complementam, né? Vão se complementar essas normas aí. Então você vai encontrar isso também em alguns julgados do STJ, tá? E é importante dizer que existem várias características que são comuns aos dois, né? Então, por exemplo, no caso do IRDR e dos recursos repetitivos, você vai ter aqui uma técnica de seleção de processos, você vai ter aqui um contraditório ampliado, você vai ter aqui a necessidade de uma fundamentação, né, mais qualificada, enfim, coisas que a gente vai ver aqui ao longo aqui dessa aula e de uma outra aula. Olha, outro aspecto importantíssimo, o IRDR e os recursos repetitivos também fazem parte de um outro microsistema. Qual é o outro microsistema? É o microsistema da formação de precedentes judiciais vinculantes. Microsistema da formação de precedentes judiciais vinculantes. Esse microsistema de formação de precedentes judiciais vinculantes está no artigo 927 do CPC. E aí você vai ver que há várias figuras aqui previstas, e entre essas figuras nós temos o quê? Exatamente o IRDR e os recursos repetitivos. O IRDR e os recursos repetitivos, né? Os acórdãos em IRDR e os julgamentos em recursos repetitivos, tá? Então, o IRDR e os recursos repetitivos são também técnicas de formação de precedentes judiciais vinculantes
ao lado de outras que estão no artigo 927 do CPC, né? Então é importantíssimo perceber que eles fazem parte de dois microsistemas, né? Microsistema da tutela de causas repetitivas e microsistema de formação de precedentes judiciais vinculantes, tá? Agora vamos falar especificamente do IRDR, especificamente dessa figura do IRDR, tá? O IRDR, nós temos alguns aspectos importantes. Primeiro, diz respeito à natureza jurídica do IRDR. O IRDR, ele é um incidente processual. Então, a natureza jurídica dele é de incidente processual. Observe que o IRDR não é um recurso, o IRDR não é uma ação. Muito pelo contrário, o IRDR, ele nasce a partir de um recurso, de uma ação, né, de um reexame necessário. Então, ele pressupõe a existência de uma dessas figuras, né, ou um recurso, ou uma ação, ou um reexame necessário, ele pressupõe uma dessas figuras. Mas ele não é nenhuma dessas figuras, ele é um incidente processual que nasce numa dessas figuras, a partir de uma dessas figuras, tá? Então, a primeira coisa importante é essa. E o cabimento? Quando é que cabe o IRDR? O cabimento do IRDR está previsto no 976, incisos 1 e 2 e parágrafo 4º do CPC. Esse dispositivo, né, ou esses aqui, eles vão prever o quê? Basicamente, 3 requisitos. 2 requisitos que são positivos e um requisito de caráter negativo, né? Os 2 requisitos positivos. Primeiro, uma repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre uma questão unicamente de direito. Repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre uma questão unicamente de direito. Há vários processos no mesmo estado ou numa mesma região, né? E esses vários processos no mesmo estado ou numa mesma região têm controvérsia sobre uma questão unicamente de direito. Ou seja, há uma mesma questão de direito em todos esses processos. A questão controvertida é uma questão de direito em todos esses processos, tá? Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que num determinado estado ou região existam vários processos discutindo, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo, estadual, né, que criou um tributo. Então, são vários processos dentro daquele estado ou região discutindo aquela mesma coisa, né? Então, você tem uma repetição efetiva aqui, tá? Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, observe, imagine, por exemplo, que você tem aí decisões conflitantes a respeito daquela questão de direito, né, naquele estado ou região. Cada juiz diz uma coisa, um juiz diz que é inconstitucional, outro juiz diz que não, que está de acordo com a Constituição, né? Então, há um risco à isonomia, porque em situações iguais você tem soluções jurídicas diferentes, né? E a gente sabe que a isonomia, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe que em situações iguais você tenha soluções iguais, né? Não adianta dizer que todos são iguais perante a lei, se a lei é interpretada de maneira diferente em situações iguais. Então, há risco à isonomia e à segurança jurídica. Por quê? Porque na hora em que se diz que é inconstitucional aqui e não é inconstitucional ali, você não tem mais uma previsibilidade de condutas. Não há uma previsibilidade de condutas, né? Então, perde-se essa previsibilidade de condutas nesse momento. Quer dizer, ninguém sabe. A empresa não sabe, por exemplo, se tem que recolher o tributo ou se não tem que recolher o tributo, né? Então, daí é ofensa à segurança jurídica, tá? E também uma ausência de... Aí o requisito negativo, né? Requisito negativo é ausência de afetação de recurso
repetitivo em tribunal superior a respeito daquela matéria. O que é isso? Aquela matéria ainda não foi definida por nenhum dos tribunais, Supremo ou STJ, como uma matéria que será julgada em recursos repetitivos. Porque perceba, o IRDR, em geral, ele é instaurado num TJ, num TRF, em geral, é num TJ, num TRF, né? Então, diz respeito ao quê? A essa repetição efetiva de processos com a mesma matéria de direito num estado ou região. Mas perceba que essa matéria ela pode ser uma matéria de âmbito nacional. O IRDR vai gerar o quê? A suspensão daqueles processos naquele estado ou região, a decisão do IRDR e a formação de um precedente vinculante, para que todos os juízes e o próprio tribunal sigam, observem aquela decisão naquele estado ou região. Mas se essa matéria for uma matéria de âmbito nacional, existe a repetição dentro daquele estado ou região, mas existe também no Brasil inteiro. O IRDR vai gerar o precedente judicial vinculante somente naquele estado ou região. No entanto, se você já tiver essa questão como afetada para julgamento dela em recursos repetitivos, já vai se decidir em âmbito nacional. O STJ ou o STF já vai decidir isso em âmbito nacional. Então não tem porquê você afetar isso, você separar isso para julgar em âmbito regional. Para que julgar se já vai ser julgado em âmbito nacional pelo STJ ou pelo STF? Né? Então uma matéria que fosse uma matéria, por exemplo, a inconstitucionalidade da lei, só uma inconstitucionalidade de uma lei federal, por exemplo, certo? Você pode ter o IRDR, não há problema de ter o IRDR. A questão é que poderia também ter recursos repetitivos a respeito disso, né? Então você tem aí uma situação que é de âmbito nacional, né? Uma questão que foi julgada pelo Supremo, a desaposentação, né? Questão que foi julgada pelo STJ em recursos repetitivos, a interpretação do artigo 1015 do CPC, né, que gerou aquela decisão da taxatividade mitigada. Aquilo ali foi decidido em âmbito nacional, Então, não há por que instaurar um IRDR sobre esse assunto a partir do momento em que o STJ ou o STF afeta essa questão para julgamento em recursos repetitivos, tá? Porque isso já vai incluir aquele estado ou região, né? Algumas observações que eu quero fazer a respeito desse cabimento do IRDR, tá? Algumas observações. Primeiro, são requisitos cumulativos ou simultâneos, né? Não é um ou outro, os três devem estar presentes. Então são requisitos cumulativos, tá? Outra coisa é que a questão pode dizer respeito a direito material ou a direito processual. Aliás, nós vimos isso, o 928, parágrafo 1, fala isso, né? Direito material ou processual. Então, a questão pode dizer respeito a uma coisa ou a outra, tá? Também, a questão pode dizer respeito a direito constitucional, então, direito material, então são requisitos cumulativos ou simultâneos. A questão pode dizer respeito a direito material ou processual. Além disso, a questão pode dizer respeito a direito constitucional ou direito federal infraconstitucional. Ah, professor, mas o IRDR não é julgado num estado ou região? Não vai firmar um precedente no estado ou região? Sim. Mas não quer dizer que o tribunal local não interprete também a lei federal, a Constituição Federal. O tribunal local interpreta também, né? Então, o IRDR pode ser instaurado a respeito disso. Só não vai ser instaurado se já tiver afetação dessa matéria para julgamento em recursos repetitivos. Se tiver isso, aí não entra o IRDR. Mas se não tiver essa afetação, né, vai ser sim aí, nesse caso, instaurado o IRDR, tá? Outra coisa, a questão pode dizer respeito a direito local ou a direito nacional, né? Não há nenhum problema de ser um IRDR sobre direito local, especificamente uma questão daquele estado, daquela região, tal. Em geral, quando é local, é do estado, né? Mas pode ser também direito nacional, não há nenhum problema. Evidente que se for julgado o IRDR, for firmado um precedente judicial vinculante para aquele estado ou região a respeito de direito nacional e depois disso vier um julgamento em recursos repetitivos, firmando o precedente para todo o país,
vai prevalecer a decisão dos recursos repetitivos. Por óbvio, é ela que vai prevalecer. Depois vai cair aí esse precedente firmado no IRDR, tá? Outra coisa, não há um número mínimo de causas, mas pressupõe um número de processos que ponham em risco a isonomia e a segurança jurídica, né? Então, não há aqui quantas causas, 3, 4, 10, 20, não há, o código não estabelece isso. O que importa é pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica. Outra coisa, na segunda instância a questão pode se originar de um recurso, de uma remessa necessária ou de qualquer causa de competência originária de tribunal, tá? Então, de um recurso, de uma remessa necessária, de uma ação de competência originária de tribunal, né? Como, por exemplo, uma ação rescisória. Então, ela vai se originar de uma dessas figuras aqui, tá? Outra coisa importante, não há possibilidade de instauração do IRDR preventivo. Note que aqui tem uma diferença entre o IRDR e o IAC, o incidente de assunção de competência. O IAC pode ser preventivo. Então, no caso do IAC, ele pode ser preventivo, tá? Mesmo que você no tribunal ainda não tenha um conflito entre órgãos daquele tribunal sobre aquela matéria, o simples fato de que isso pode acontecer já é suficiente para instaurar o IAC. Mas no caso do IRDR, não. O IRDR pressupõe o quê? Pressupõe o conflito já instaurado, pressupõe a efetiva repetição de processos, né, com a questão unicamente de direito. Então, ele pressupõe já que existe aquele conflito naquele estado ou região. Ele não pode ser preventivo. Já se tentou, inclusive, isso. No caso, quando isso tramitava no Congresso, tentou-se colocar que ele era preventivo também, mas acabou não passando isso, tá? Acabou não prevalecendo isso. Outra coisa é que o IRDR pode ser suscitado mais de uma vez. Se ele for inadmitido, ele pode ser suscitado de novo, preenchido o requisito faltante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho um amigo que suscitou um IRDR um tempo atrás, quando havia uma discussão, hoje essa discussão não existe mais, né? Mas havia uma discussão se os prazos nos juizados especiais deveriam ser contados em dias úteis ou corridos. Depois houve uma alteração da lei dos juizados e falaram em dias úteis, né? Mas havia essa discussão, se nos juizados os prazos deveriam ser contados em dias úteis ou corridos. E aí esse meu amigo suscitou um IRDR sobre isso. Só que ele não fez a comprovação das decisões conflitantes a respeito da matéria. E o IRDR foi inadmitido. Nada o impediria de novamente suscitar o IRDR, apresentando o requisito que não foi apresentado anteriormente, tá? Preenchido esse requisito. Outra coisa, o mérito do IRDR será apreciado mesmo que haja abandono do processo que o originou. Vamos ver, o que é isso? Imagine que o processo está no tribunal, é um processo que é um recurso de apelação, e o IRDR ele se originou a partir dessa apelação, né? Então a apelação, um recurso ali individual, interposto no TJ, só que a partir dessa apelação suscitou-se um IRDR, tá? O que vai acontecer aqui nesse caso? Em geral, o tribunal, quando ele vai julgar o IRDR, ele julga a apelação e julga o IRDR. Então ele julga aquela apelação em concreto, né? E julga o IRDR em abstrato, fixando a tese jurídica, fixando ali a tese jurídica, né? Então ele vai, no fundo, o caminho em geral é o inverso, né? Primeiro ele fixa a tese jurídica. Então ele primeiro fixa a tese jurídica. Então ele primeiro julga em abstrato. E aí ele aplica aquela apelação que originou o IRDR, julga aquela apelação em concreto.
E aí, todos os demais processos que têm aquela matéria, os juízes, né, juízes e o próprio tribunal, vão julgar em concreto aplicando aquela tese, tá? Mas o mesmo órgão que fixa a tese jurídica julga também em concreto aquele processo que originou o IRDR. Aquele processo que originou o IRDR. Mas vamos imaginar que haja a desistência da apelação. A parte desistiu da apelação, do recurso que originou o IRDR. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o tribunal vai julgar apenas em abstrato, vai apenas fixar a tese jurídica e julgar em abstrato, né? Então ele vai julgar apenas em abstrato, ele vai proferir a decisão dele em abstrato, né? Estabelecendo um precedente judicial vinculante. Então, o fato de haver uma desistência ou um abandono daquele processo que deu origem ao IRDR, tudo bem, pode-se aceitar a desistência ou o abandono dele, não há problema, mas isso não significa dizer que vai haver a extinção do IRDR, porque ele é julgado em abstrato. Fixa a tese jurídica em abstrato, o tribunal vai fazer isso, né? Aliás, nós vamos ver aqui, e eu vou falar sobre isso mais adiante, que quando isso acontece, quem vai dar continuidade ao IRDR é o Ministério Público. O Ministério Público é que dá continuidade aqui ao IRDR nesse tipo de situação, tá? Muito bem, maravilha. Agora, a legitimidade. A legitimidade. De quem é a legitimidade para suscitar o IRDR? Quem pode suscitar o IRDR? Basicamente, a legitimidade é do juiz ou relator, de qualquer das partes dos processos, né, que tem aquela mesma matéria de direito, do Ministério Público, do MP, ou ainda da Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então, juiz ou relator, qualquer das partes dos processos, né, que tem aquela mesma questão de direito, Ministério Público, Defensoria Pública, tá? Então, todos esses têm legitimidade para suscitar o IRDR. Algumas observações sobre isso. Primeiro, o juiz e o relator podem suscitar de ofício. Juiz e relator podem suscitar de ofício. Claro que pode haver a provocação também, né? Nada impede de uma provocação. O sujeito ele tem interesse aí de que se fixe já uma tese a respeito disso, né? Então ele pode provocar, mas no caso aqui eles podem suscitar de ofício, sem requerimento de ninguém, tá? Outra coisa, o presidente do tribunal, o presidente do órgão colegiado, da Câmara, da turma e tal, e os demais integrantes do colegiado não podem suscitar. Não podem suscitar. Podem sugerir ao relator, mas não podem suscitar o IRDR. Agora, o colegiado, sim. O colegiado, por exemplo, a turma, a Câmara, porque, na verdade, de alguma maneira, o relator, ele, de certa forma, age por delegação do colegiado, né? Ele age, de certa maneira, em nome do colegiado. Então, o colegiado pode suscitar, tá? Não há nenhum problema dele suscitar. Outra coisa, caso não suscite o incidente, o MP vai participar como fiscal da ordem jurídica. Então, o MP ele tem a participação aqui no IRDR como fiscal da ordem jurídica. É um caso de participação do MP como fiscal da ordem jurídica, tá? E aqui não é uma daquelas situações assim, se ocorrer uma das circunstâncias do artigo 178 do CPC, não tem nada disso. O MP vai participar, se não foi ele quem suscitou, ele vai participar como fiscal da ordem jurídica, tá? Ou pelo menos ele será intimado a participar como fiscal da ordem jurídica sob pena de nulidade. Outra coisa, o MP assume a titularidade do incidente caso ocorra desistência ou abandono do processo. Falamos disso agora há pouco, né? Se ocorrer o abandono ou a desistência do processo, quem vai assumir a titularidade é o MP. O MP é que vai dar continuidade ao IRDR, né? Ele é que vai dar sequência ao IRDR. Outra coisa,
o juiz ou relator suscita o IRDR por ofício. Além de poder suscitar de ofício, ele suscita por ofício, Os demais por petição, tá? Então, a Defensoria Pública, o Ministério Público, qualquer das partes, aí é por petição, né? Juiz ou relator por ofício, tá? Sendo que esse ofício ou essa petição tem que ser instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos do IRDR. Então, ele segue com a petição, né, com os documentos que demonstram aí, vão demonstrar aí que estão presentes os requisitos para a instauração do IRDR. Com aquele aspecto que nós já falamos aqui, não é? Se por um acaso faltar um desses documentos, bom, além do mais, se faltar, é claro que pode-se dar prazo para juntar o documento, né? Mas se não houver a comprovação, mesmo dando prazo, mesmo com tudo isso, não houve a comprovação, aí, nesse caso, o IRDR será extinto, porém, nada impede que se apresente novamente o IRDR, né? Então, preenchidos os pressupostos, pode-se apresentar novamente o IRDR. Uma pergunta aqui, será que um amicus curiae poderia suscitar um IRDR? O IRDR pode ter a participação do amicus curiae, né? Nada impede de participação de amicus curiae em IRDR. Aliás, existe previsão para isso específica no CPC, da participação do amicus curiae no IRDR. Além da previsão do 138, que é uma previsão genérica, existe previsão específica de participação do amicus curiae em IRDR, tá? Mas não há previsão para o amicus curiae suscitar o IRDR. Suscitar, não. Não, para ele suscitar não tem previsão disso, tá? Agora, uma curiosidade, e nós vamos ver isso aqui. Da decisão do IRDR, existe previsão para que o amicus curiae recorra dessa decisão. Então, ele pode recorrer da decisão do IRDR. Ele não pode suscitar o IRDR, ele pode participar, ser ouvido no IRDR, e ele pode recorrer da decisão do IRDR. Interpor um recurso especial, interpor um recurso extraordinário, né? Então, saiu a decisão do IRDR, é possível a interposição de um recurso especial, de um recurso extraordinário, e o amicus curiae pode fazer isso. Ele pode embargar a declaração, ele pode interpor um recurso especial, pode interpor um recurso extraordinário, tá? Então, embora ele não possa suscitar o IRDR, mas ele participa, ou ele pode participar, e ele pode também recorrer, né? Lembrando que no caso de participação dele, essa participação pode ser espontânea ou provocada, participação do amicus curiae pode ser espontânea ou provocada, né? E lembrando também que, embora, vamos ser sinceros, né? A provocada é raríssima, em geral é espontânea, em geral se faz o pedido para participação lá, a provocada é raríssima, né? Então ela pode ser espontânea ou provocada, embora a provocada seja raríssima, tá? Essa participação, né? E lembrando que o STJ e o STF têm o entendimento de que se houver o indeferimento do pedido de ingresso, não vai caber agravo, tá? Havendo o deferimento, o próprio código diz que é irrecorrível. O próprio 138 fala que é irrecorrível, né? Havendo o deferimento. E havendo o indeferimento, STF e STJ entenderam que não cabe o agravo. E por que não cabe o agravo? Não cabe o agravo porque o próprio código diz que o amicus curiae só pode embargar a declaração ou recorrer da decisão do IRDR. Então, por isso não caberia aí o agravo. Tá certo? É isso, meus amigos. Muito bem, meus amigos. Falando aqui a respeito do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas, agora vamos saber qual é a competência. De quem é a competência
para o julgamento do IRDR, né? Então, de quem é a competência para julgar o IRDR? Bem, a competência é o seguinte: o IRDR ele é dirigido ao presidente do tribunal. Então, ele vai ser dirigido ao presidente do tribunal. Mas não é o presidente do tribunal quem vai julgar o IRDR. Então, ele é dirigido ao presidente, mas não é ele quem vai julgar. Quem vai julgar é o órgão competente indicado pelo regimento interno do tribunal, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência. Então, vai ser o órgão competente para o julgamento indicado pelo regimento interno. O regimento interno é que vai dizer, tá? E ele vai estabelecer qual é o órgão competente dentre aqueles responsáveis para a uniformização de jurisprudência, tá? Agora, isso a gente vai encontrar no artigo 976. O 976 do CPC é o que fala exatamente isso aqui, estabelece essa competência, né? E aí, o parágrafo único ele diz algo bem interessante, ele diz assim, que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Ou seja, o que faz o tribunal, né? Imagine, por exemplo, que esteja numa das turmas, é um TRF, e está em uma das turmas lá o processo, né? E aí o que vai acontecer? Suscita-se um IRDR. E aí suscitou-se o IRDR, então vai para o plenário julgar o IRDR. Muito bem, o plenário ele vai julgar o IRDR e vai julgar também aquele processo que estava na turma, e que deu origem ao IRDR. De maneira que ele faz dois julgamentos aqui, né? O plenário vai julgar em abstrato o IRDR, fixando uma tese jurídica e formando um precedente judicial vinculante, e em concreto vai julgar aquele processo que estava na turma e que deu origem ao IRDR, a menos que haja abandono ou desistência. Como sabemos, se houver o abandono ou desistência, o tribunal continua julgando o IRDR, né? E aí ele não vai julgar em concreto aquele processo que deu origem aí ao IRDR, tá? Uma pergunta bastante interessante. Será que um IRDR pode ser suscitado perante o STJ? Eu não estou falando aqui de um IRDR suscitado perante um TJ, um TRF, e depois você pedir a extensão do sobrestamento em âmbito nacional. Não é isso. O que eu estou falando é o IRDR já ser suscitado no STJ, direto no STJ. Porque a gente sabe que o STJ tem os recursos repetitivos. Então ele tem a possibilidade de julgar em recursos repetitivos e firmar o precedente judicial vinculante. Mas e IRDR? Será que ele pode julgar o IRDR? Essa é uma questão bastante polêmica, bastante duvidosa, né? Porque se ao mesmo tempo o código não fala qual é o tribunal que vai julgar, veja que o artigo que eu mostrei agora para vocês, ele não diz qual é o tribunal, que tribunal julgará o IRDR, ele não fala isso, né? Então, se ao mesmo tempo não se fala isso, fala-se o tempo inteiro em estado ou região, e se prevê, inclusive, a interposição de recurso contra a decisão do IRDR, de recurso especial ou extraordinário. Então, existe o recurso especial ou extraordinário contra a decisão do IRDR. E se fala em estado ou região o tempo inteiro. Então, dá a entender que é só no TJ ou no TRF. Mas, por outro lado, não diz qual é o tribunal. Então, por que não poderia ser o STJ? Olha o que a Corte Especial do STJ decidiu, tá? Aqui, ó. Instauração direta no Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade restrita. Tá? Então, ele admite, mas admite sob algumas circunstâncias. Quais são? Olha aqui.
a instauração do IRDR diretamente no STJ é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária, desde que preenchidos os requisitos do 976. Competência recursal ordinária, ou seja, não é um julgamento de um recurso especial, por exemplo, e de competência originária, a partir de uma ação, por exemplo, já proposta direto no STJ, um mandado de segurança, por exemplo, de competência originária do STJ. Tá? Então, admitiu-se o IRDR instaurado no âmbito do STJ. No âmbito do STJ. Tá? Essa decisão foi de 2019, uma decisão em que o STJ admitiu, depois de muito discutir a respeito disso, inclusive o redator do acórdão não é a relatora, não foi a relatora foi a ministra Laurita Vaz, e o redator para o acórdão foi, na verdade, o ministro João Otávio Noronha, porque houve muita divergência a respeito disso. Houve muita divergência sobre isso. Tá? De fato, é algo altamente polêmico, mas a Corte Especial do STJ entendeu isso, então em prova, se disserem assim a vocês, é possível, segundo o entendimento jurisprudencial e tal, das Cortes Superiores, do STJ, não sei o que lá, blá, blá, você vai dizer isso aqui. Né? Bom, muito bem. Um aspecto extremamente importante do IRDR, a questão da suspensão dos processos. Suspensão dos processos. Né? Uma vez admitido o IRDR, o Código prevê a suspensão de todos os processos naquele estado ou região a respeito daquela matéria. Né? Isso você vai encontrar aqui no 982, inciso 1. Admitido o incidente, o relator 1 suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no estado ou na região, conforme o caso. Então, uma vez admitido o IRDR, nós temos a suspensão dos processos naquele estado ou região sobre aquela matéria. Né? Isso para que você tenha a fixação da tese e a aplicação dela em concreto pelos juízes e pelo próprio tribunal nos processos que trazem a mesma matéria. Mas aqui é importante mostrar esse enunciado 140 da jornada do CJF. Ele diz assim: a suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no estado ou região prevista no 982, inciso 1, não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência. Isso que foi estabelecido aqui nesse enunciado 140 da jornada do CJF é o que normalmente vem acontecendo em relação ao IRDR. Em geral, em relação ao IRDR, vem se interpretando assim, de que a suspensão não é automática e necessária, de que, uma vez admitido o IRDR, não necessariamente haverá suspensão dos processos. Cabe ao relator, ao colegiado, decidir a respeito disso. Em concreto, em cada caso concreto, cada situação concreta, né? Caso concreto é melhor não, né? Porque o IRDR decidido em abstrato, é melhor dizer assim, em cada IRDR, cabe ao relator ou ao colegiado decidir a respeito disso. Tá? É algo que eu sinceramente não consigo imaginar que a lei tenha dito algo desse tipo. Porque vejam aqui se há margem para essa interpretação aqui. Admitido o incidente, o relator suspenderá. Está escrito suspenderá. Não tem margem para esse entendimento. Mas é o entendimento que tem prevalecido. Tá? Então, o que tem prevalecido é o entendimento que está nesse enunciado 140 da jornada do CJF. Tá? De que não é automática e necessária a suspensão, uma vez admitido o IRDR. Né? Que se decide em cada IRDR a respeito disso. Tá? O período de suspensão, segundo o Código, seria de 1 ano. Então, uma vez superado esse prazo de 1 ano, a suspensão de processos
salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, a suspensão dos processos ela cai. Então seria de 1 ano, superado esse prazo, cessa a suspensão, salvo decisão do relator fundamentada em sentido contrário, tá? Então é esse o prazo em teoria de suspensão. A gente sabe que os tribunais muitas vezes não vão ter condições de julgar o IRDR num período de 1 ano, né? Então pode acontecer mesmo de o relator proferir uma decisão, continuando aí a suspensão, mantendo a suspensão aí no caso do IRDR, tá? Outra coisa importante é a questão da extensão do sobrestamento. Extensão do sobrestamento. Ela está prevista aqui no 982, inciso 1. 982, inciso 1, parágrafo 3º. Parágrafo 3º, tá? E também tem aqui esses outros parágrafos que tratam do assunto, né? O 4º e o 5º, e também o 1029, parágrafo 4º. O 1029, parágrafo 4º também prevê isso, tá? Como é que funciona isso? Como é que é essa extensão do sobrestamento? Como é que se dá esse tipo de figura aqui, tá? A história basicamente é a seguinte, ó. A gente sabe que contra a decisão do IRDR, pode caber recurso especial, pode caber recurso extraordinário, conforme o caso, né? Se nós estamos falando aqui de lei federal, recurso especial, Constituição Federal, recurso extraordinário, obviamente se for legislação local não vai caber, mas lei federal, Constituição, enfim, isso aí pode caber recurso especial, recurso extraordinário e tal. E aí, esse recurso, embora a lei não diga nada, ele tem que ser admitido na forma dos repetitivos. Então, um recurso contra a decisão do IRDR tem que ser admitido na forma dos repetitivos. Por quê? Porque aí você vai ter o quê? Com o julgamento desse recurso especial ou extraordinário, a tese será firmada no país inteiro. O precedente será vinculante no país inteiro, né? Então, ele é recebido na forma dos repetitivos, o recurso especial ou extraordinário contra a decisão do IRDR. Então, imagine que foi instaurado um IRDR num estado, numa região, né? Num TJ, num TRF. Só que a matéria é uma matéria de âmbito nacional. Ela não é uma matéria local, ela é uma matéria de âmbito nacional. Então, foi instaurado o IRDR no estado ou região, né, num TJ, num TRF, e a matéria era de âmbito nacional. Dizia respeito à interpretação da lei federal ou da Constituição Federal. Ora, por enquanto, você só vai ter a suspensão dos processos naquele estado ou região. A suspensão é somente naquele estado ou região. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, pode-se requerer ao STJ ou ao STF, conforme o caso for de lei federal ou de Constituição Federal, pode-se requerer a extensão do sobrestamento a todo o território nacional, a extensão da suspensão a todo o território nacional. Pô, professor, o IRDR não é no TJ, no TRF, como é que vai suspender os processos no país inteiro? Por quê? A ideia é a seguinte, você pede o STJ ou o STF, ao presidente do STJ ou do STF, para estender a suspensão ao país inteiro. E aí, quando houver o julgamento do IRDR, dessa decisão você interpõe o quê? O recurso especial ou extraordinário. E esse recurso especial ou extraordinário, que vai ser recebido lá em cima na forma dos repetitivos, já se aproveita dessa suspensão, desse sobrestamento em âmbito nacional. Professor, e se da decisão do IRDR não for interposto o recurso especial ou extraordinário? Se não for interposto o especial ou extraordinário, aí, nesse caso, esse sobrestamento em âmbito nacional cai, desaparece. Tá? Ele vai cair se não for interposto o recurso especial ou extraordinário. Tá? Então é isso aqui, a extensão do sobrestamento. É disso que se trata a extensão do sobrestamento. Tá? Só para mostrar aqui para vocês, ó, visando a garantia da segurança jurídica, qualquer dos legitimados, né, a suscitar o IRDR,
poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso especial extraordinário a suspensão de todos os processos em âmbito nacional. Parágrafo 4º, independentemente dos limites de competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência. Parágrafo 2º, cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 se não for interposto especial ou extraordinário. Tá? E aí, o 1029, parágrafo 4º, quando por ocasião do processamento do IRDR, o presidente do STF ou do STJ recebeu requerimento de suspensão em que se discuta a questão, poderá, considerando isso, aquilo, outro, até a autoria de decisão, suspender em âmbito nacional, em todo o território nacional. Então, é isso, tá? É essa situação aqui, né? Você, na verdade, suspende em âmbito nacional sob a expectativa de que, da decisão do IRDR, vai se interpor um recurso especial ou extraordinário. Então, essa é a ideia, tá? Muito bem. Julgado o IRDR, uma coisa importante, o IRDR ele deve ter um contraditório amplo, inclusive com a participação de amicus curiae, né? E aí vem o julgamento do IRDR. Julgado o IRDR, você vai ter a formação de um precedente judicial vinculante. A decisão de mérito do IRDR vai gerar um precedente judicial vinculante e que vai ter uma eficácia presente e uma eficácia futura. Como assim uma eficácia presente e uma eficácia futura? Esse precedente deve ser observado nos processos pendentes, os processos atuais, e ele também deve ser observado nos futuros processos a respeito daquela matéria. Então, os juízes e o próprio tribunal, naquele estado ou região, né, serão obrigados a observar esse precedente nos processos, vão aplicar em concreto nos processos, os processos estavam suspensos, eventualmente suspensos, né? Então vão aplicar em concreto e os próximos processos, as próximas ações que sejam propostas, inclusive nos juizados especiais, os juizados não estão fora disso, os próximos também vão ter que observar esse precedente, tá? Então tem uma eficácia presente e futura, está no artigo 985, ó. 985, incisos 1 e 2 aqui, tá? Então tem uma eficácia presente e uma eficácia futura isso, né? Então é importantíssimo pensar isso aqui, tá? Muito bem. Lembrando que a decisão do IRDR vai firmar um precedente vinculante ou qualificado, você pode chamar também de qualificado, né? Por quê? Vejam que o 927, inciso 3, ele diz isso, que o julgamento do IRDR, né, ele vai gerar aqui a formação, né, de um precedente vinculante, porque os juízes e tribunais observarão a decisão firmada em IRDR, né? Além disso, o código diz que o juiz não considera fundamentada a decisão do juiz que deixar de seguir o precedente judicial invocado, que pode ser o precedente firmado em IRDR, né? Inclusive, aqui cabe embargos de declaração se por um acaso o juiz não se manifestar sobre o precedente firmado em IRDR, né? Julgamento de casos repetitivos, o que inclui o IRDR. Nesse caso, vai caber embargos de declaração, porque a decisão é considerada omissa, né? Outra coisa é que cabe reclamação. Se por um acaso alguém está descumprindo o entendimento firmado em IRDR, vai caber reclamação, né? Vai caber reclamação. Outra coisa que é importante aqui é a possibilidade de ação rescisória, né? Vai caber rescisória com fundamento no inciso 5, ou seja, violar manifestamente norma jurídica, a decisão baseada em enunciado ou súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, ou seja, IRDR, quando não for o caso. Não era para ter aplicado, agora aqui foi uma aplicação equivocada, errada do precedente. Foi aplicado o IRDR de maneira equivocada, não se aplicava ao caso, mas transitou em julgado, cabe rescisória em relação a isso, né? E assim por diante, tá? Lembre aqui, ó, que existem aqui algumas questões, eu deixei aqui para vocês responderem, tá? Questões sobre isso. Outras implicações, ó,
Importantíssimo. O juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar entendimento firmado em IRDR. Então, firmou-se um entendimento em IRDR, eu promovi uma ação e fiz um pedido contrário a esse entendimento, o juiz nem precisa esperar pela contestação, já pode aplicar o 332 do CPC e julgar liminarmente improcedente, né? Da mesma maneira, o juiz pode conceder tutela de evidência fundada em entendimento firmado em IRDR. O cara fez um pedido de acordo com o entendimento firmado em IRDR e tem prova pré-constituída. O juiz já pode conceder a tutela de evidência, né? Quer dizer, se pedir contra, improcedência liminar. Se pedir a favor, pode já ter uma tutela de evidência. Está lá no artigo 311, inciso 2 do CPC. 311, inciso 2 do CPC. Né? O relator pode julgar o mérito do recurso ou conflito de competência, pode julgar monocraticamente, com base em IRDR. O 932 prevê isso. Né? 932 prevê isso. Inciso 4, inciso 5 do 932, ele prevê isso. Né? E também não haverá remessa necessária, reexame necessário, quando a sentença se fundar em entendimento firmado em IRDR. Lembre sempre disso, se a sentença se fundar em entendimento firmado em IRDR, também não tem reexame necessário. 496 do CPC prevê isso. Né? Nos seus parágrafos lá você vai ver que ele prevê isso. Então, é importantíssimo você conhecer essa figura. Para finalizar o IRDR, quais são os recursos que podem caber? Da decisão do IRDR pode caber embargos de declaração, pode caber recurso extraordinário ou recurso especial. Embargos de declaração, recurso extraordinário ou recurso especial são basicamente os recursos que podem caber. No caso do recurso extraordinário e do recurso especial, tem algumas peculiaridades que têm caído em prova. Cuidado com isso. Só cabe recurso extraordinário ou especial da decisão de mérito do IRDR. Contra a decisão que inadmite o IRDR, não cabe recurso especial, só da decisão de mérito do IRDR. No caso do recurso extraordinário, presume-se a repercussão geral. Presume-se a repercussão geral no caso do extraordinário. Outra coisa, o recurso especial e o extraordinário, nesses casos, eles têm o efeito suspensivo legal, o efeito suspensivo ope legis, efeito suspensivo legal, tá? Outra coisa importantíssima é que esses recursos podem ser interpostos pelo amicus curiae, né? Além das partes, terceiro prejudicado, MP, o amicus curiae. O amicus curiae pode interpor esses recursos, tá? Coloquei aqui algumas questões para vocês treinarem aí a respeito do IRDR. Deem uma olhada aí no material de vocês, tá? Agora falando aqui dos recursos repetitivos. Os recursos repetitivos, né, eles vão exigir aqui basicamente o quê? Uma multiplicidade de recursos extraordinários ou de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito. Multiplicidade de extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, tá? Então você tem vários recursos especiais ou vários recursos extraordinários com a mesma matéria de direito, né? E aí o que vai acontecer? Nesse caso vai se fazer uma espécie de pinçamento, ou seja, o tribunal vai escolher dois ou mais para julgar por amostragem. Então não é um incidente, é um recurso. Vai se julgar em concreto, só que a partir daí vai se firmar uma tese jurídica, né? Algumas observações. Segundo o Código, somente recurso extraordinário e recurso especial podem ser julgados como recursos repetitivos. Mas o STJ, por exemplo, já admitiu outros processos, como embargos de divergência, como reclamação, seguindo aqui o regime dos repetitivos, tá? Outra coisa é que não há necessidade de você ter aqui um número enorme de recursos. Não existe um número X de recursos, né? Claro que pressupõe um bom número espalhado pelo país.
A identidade deve dizer respeito apenas ao direito, a identidade desse recurso deve dizer respeito ao direito. E aí, como é que se dá? Constatado aí a ocorrência dessa multiplicidade de recursos com a mesma matéria de direito, vai haver a seleção, o pinçamento, né? Então serão escolhidos os recursos pilotos, os recursos representativos da controvérsia. Os recursos representativos da controvérsia, né? Eu coloquei aqui algumas observações de como se deve escolher os recursos pilotos, os recursos representativos da controvérsia, né? Lembrando que eles devem ser pelo menos 2. Pode ser mais do que isso, mas não pode ser menos do que isso. Mais tudo bem, menos não pode, tá? Então são 2 ou mais recursos representativos da controvérsia. Uma vez escolhidos esses recursos, vai haver a chamada decisão de afetação. O que é a decisão de afetação? Decisão de afetação vai ser uma decisão em que vai se fazer o seguinte: o relator vai identificar qual é a questão jurídica, né, vai se julgar isso, vai se decidir isso aqui, essa questão jurídica aqui, né? Aí vai se colocar um tema lá, tema tal, não sei o quê. Vai se determinar a suspensão dos processos que versem sobre essa mesma matéria em todo o território nacional e pode-se requisitar aos presidentes ou vice dos tribunais ACO a remessa de algum recurso representativo da controvérsia, né, para que seja julgado também como piloto e tal, né? A questão da suspensão. O Código prevê que haverá suspensão, determinará a suspensão. Mas da mesma maneira como acontece com o IRDR, tem se entendido no âmbito do STJ, do STF, que essa suspensão não é automática e necessária, que ela depende de uma deliberação, né, e que pode, portanto, não haver a suspensão, né? Só para dar uma ideia, nos recursos repetitivos que definiram a interpretação do 1015 do CPC, se deliberou por não suspender os processos, por não haver a suspensão, tá? Outra coisa interessante é que diz o Código que a suspensão é por 1 ano. E tinha um dispositivo dizendo que se não fosse julgado em 1 ano, os processos voltariam a ocorrer. Esse dispositivo foi revogado. Então o dispositivo que dizia que se não fosse julgado em 1 ano, os processos voltariam a ocorrer, foi revogado esse dispositivo, tá? Por isso que os processos podem ficar suspensos um tempão, né? Decididos os recursos afetados, recursos repetitivos, né? O que vai acontecer? Vai se firmar a tese jurídica, firmar um precedente judicial vinculante e vai ser aplicado na forma do 1040 e do 1041 do CPC, né? Então, por exemplo, eventualmente, recursos especiais ou extraordinários que estavam pendentes de processamento, né, já nem sobem mais, automaticamente já nem sobem mais, tá? O 1040 e o 1041 vão tratar aí desses assuntos, né? Deem uma lida nesses 2 dispositivos que são importantíssimos. Olha aqui, o precedente vinculante. Vai se firmar um precedente judicial vinculante ou qualificado. E por quê? O 927, inciso 3, fala isso. Fala que os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos formam precedentes vinculantes, devem ser observados por juízes e tribunais, né? Da mesma maneira, não se considera fundamentada uma sentença se deixar de seguir um precedente vinculante. Da mesma maneira, vai ser a sentença omissa, a decisão omissa, quando o juiz não se manifesta sobre casos repetitivos, inclusive recursos repetitivos, né? A questão da reclamação já é uma questão controversa aqui, mas vamos deixar aqui que cabe reclamação, né? E aqui o parágrafo 5º desse artigo, né, 980, deixaria a entender que cabe a reclamação, mas na aula de reclamação que a gente deve tratar desse assunto, tá? Outra coisa, rescisória. Se por um acaso houver uma aplicação indevida desse precedente, vai caber rescisória, né? E além disso tem outras implicações, como
se você fizer a propositura de uma ação e fizer um pedido contra o entendimento firmado em recursos repetitivos, improcedência liminar, artigo 332 do CPC. Né? Também é possível requerer uma tutela de evidência se houver prova pré-constituída e entendimento firmado em recursos repetitivos, artigo 311 do CPC. Né? O relator também pode julgar monocraticamente um recurso ou um conflito de competência, 932, por exemplo, prevê isso, e não haverá reexame necessário quando a sentença se fundar em entendimento firmado em recursos repetitivos, o 496 prevê isso aqui, tá? Lembrando que, no caso de recursos repetitivos, temos ainda uma consequência, que é o presidente ou vice pode negar seguimento a recurso especial ou recurso extraordinário, faltou aqui o ou recurso extraordinário, contra entendimento firmado em recursos repetitivos, tá? E nesse caso cabe agravo interno e não agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário ou em recurso extraordinário, tá? Então, extremamente importante isso aqui também, tá certo? É isso, meus amigos. Abraço.